Olá, sou Maureen Gomes Bragança Reto, professora do IBET, e agradeço o honroso convite para a apresentação da pílula sobre procedimento administrativo fiscal, que será objeto da primeira aula do módulo Exigibilidade do Crédito Tributário do curso de pós-graduação em Direito Tributário do IBET. E o tema é desafiador, tanto para aqueles que buscam maior aprofundamento nos estudos sobre procedimento administrativo, quanto para aqueles que militam na esfera administrativa. E a primeira pergunta que se coloca, dada a relevância e divergências existentes, é o conceito de processo, enquanto instrumento para dirimir conflitos, e o conceito de jurisdição, enquanto dever para se dirimir conflitos, aplicam-se à esfera administrativa, ou o conceito de procedimento, enquanto conjunto de atos destinados à revisão do ato administrativo, no exercício do controle da legalidade pela própria administração e no exercício da vontade desta, é que se aplicaria à esfera administrativa. Estas perguntas iniciais se colocam dada a divergência de posicionamentos entre aqueles que atuam na esfera administrativa, estudiosos da esfera administrativa, do direito, e a doutrina. O professor Paulo de Barros Carvalho defende que o conceito de processo e o conceito de jurisdição se aplicam estritamente ao Poder Judiciário, órgão de controle por excelência, não é? E que exerce a função jurisdicional com independência e imparcialidade. Também as decisões judiciais são dotadas da força da coisa julgada na esfera judicial, diferente da esfera administrativa. Já o professor Paulo César Conrado admite a aplicação do conceito de jurisdição na esfera administrativa. O professor Paulo César Conrado admite que a aplicação do conceito de jurisdição se dá preponderantemente pelo Poder Judiciário. No entanto, a administração pública, ao dirimir conflitos, quando da apresentação da defesa pelo contribuinte, está provocada a dirimir conflitos. Portanto, o conceito de processo e o conceito de jurisdição é admitido na esfera administrativa fiscal. Outras questões que se colocam, diferentemente desse critério de dirimir conflitos, se dá com a consulta fiscal. A consulta fiscal visa viabilizar a segurança jurídica e a certeza do direito ao contribuinte, para que se norteie qual a interpretação sedimentada pela administração com relação a determinada matéria. E diante disso, o conceito de processo administrativo, não se aplicaria à consulta fiscal, Isso não significa, dizer que eventual mudança de posicionamento e quando não houver parecer da Procuradoria Fiscal que dispensa aquela aplicação da consulta tributária, que o contribuinte não possa se valer das vias judiciais para discutir posicionamentos que não lhe são favoráveis, Existe o princípio da inafastabilidade do poder judiciário, no controle da legalidade dos atos e do interesse do direito do contribuinte. Com relação aos princípios que regem o procedimento administrativo fiscal, nós podemos mencionar como sobreprincípios a segurança jurídica, o direito de propriedade, a certeza do direito, o não confisco, a liberdade, a igualdade, E como princípios específicos, princípios, por exemplo, da publicidade, em que, uma vez noticiada a lavratura de um auto de infração, imposição de multa, ou uma vez noticiada ao contribuinte o lançamento fiscal, exemplo IPTU, um lançamento de ofício, nasce
ao contribuinte o direito, ou ao autuado, o direito de apresentar defesa na esfera administrativa, né? Que em regra tem por prazo 30 dias, não é? E dessa apresentação da defesa será produzida uma decisão monocrática, sujeita à revisão pelos órgãos colegiados que compõem os órgãos, os tribunais, não é? E os conselhos administrativos. A exemplo, CARF na esfera federal, o Tribunal de Impostos e Taxas na esfera estadual e o Conselho Municipal de Tributos nas esferas municipais. Com relação à legalidade, que também é um princípio específico, tanto no controle do ato administrativo quanto no procedimento administrativo que visa essa revisão do ato administrativo, esse princípio é de suma relevância, não é? Porque os atos administrativos e, a exemplo, lançamento é vinculado, não é? O agente fiscal credenciado pelo sistema para a lavratura de um auto ou para a enunciação desse lançamento, ele está adscrito à lei, né? E, portanto, deve motivar esse ato administrativo, não é? Em prol também desse princípio da motivação que rege os atos administrativos e deve ser objeto de controle do procedimento administrativo fiscal. Também é relevante se falar do princípio do formalismo moderado. Formalismo moderado significa que o procedimento administrativo ele não tem a robustez da forma do processo judicial, tanto que na apresentação da defesa o próprio contribuinte pode elaborar e apresentar, né? Mas ele deve observar regras prescritas nas legislações em cada esfera que discipline o procedimento administrativo fiscal. A exemplo do procedimento administrativo fiscal do Estado de São Paulo, existe um artigo, que é o artigo 19, que fala que compete ao agente fiscal instruir o auto, né, com a prova do auto, né? Isso admite a presunção da legitimidade, né, do ato administrativo, e a contraprova, né, por parte do contribuinte, que deverá apresentar a prova das alegações quando da apresentação da defesa, né? E, portanto, essa presunção de legitimidade do ato administrativo, ela é relativa, não é? E pode comportar a contraprova do contribuinte, né? Quando da apresentação da defesa. E o princípio da oficialidade também, que é a administração no impulsionamento dos seus atos, não é? Inclusive podendo converter o julgamento em diligência para melhor apreciar ou apurar matéria fática, né? E as controvérsias a serem dirimidas. Com relação à gratuidade, né, do procedimento administrativo, existe inclusive uma súmula vinculante, que é a 21 do Supremo, em que veda a exigência de arrolamento de bens ou de apresentação de garantias para admissão do recurso pelo colegiado administrativo. Outros temas também de suma importância, a discussão da concomitância, né, das ações judiciais com o exercício do direito de defesa por parte do contribuinte, né? Sendo que as defesas elas trazem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pelo artigo 1513 do CTN, e também outro ponto relevantíssimo em discussão é a impossibilidade da administração pública rever as decisões que lhe são contrárias na esfera administrativa, rever tais decisões perante o judiciário, que seria um contrassenso, né? Dado o fato de que se ela perde na esfera administrativa, a própria administração enunciou esse resultado. Bom, esses são os pontos relevantes sobre o tema. Eu desejo a todos uma excelente aula e um excelente semestre. Obrigada!